Essa live de hoje é justamente para eu te contar sobre 5 erros que eu cometi, né, antes, que você provavelmente está cometendo quando você tenta emagrecer, tá bom? Você que entrou depois, chama todo mundo, chama todas as amigas para que elas possam assistir essa live com você, né? Se todo mundo estiver junto no mesmo objetivo, né, caminhando no mesmo objetivo de emagrecimento, né, ninguém se desvia, porque quando uma estiver indo para um lado mais, né, e saindo, a outra vem lá e fala: vem cá, vambora, junta a gente é mais forte, tá bom? Então manda essa live para suas amigas, tá bom, maravilhosa? E ó, eu tenho um recado para você que vai assistir esse vídeo depois, tá? Se você quer saber mais sobre esse assunto, né, 5 erros que você comete tentando emagrecer e nem sabe, ou outros assuntos relacionados a emagrecimento, né? Se você quer saber como eu emagreci de vez, né? Se você quer ajuda para emagrecer rapidamente, lógico, dentro de um limite, né, maravilhosas, porque não existe milagre, mas de maneira mais rápida, de maneira fácil, né, é só você acompanhar as minhas lives aqui no Instagram, todas as quartas e sextas-feiras, às 20h30, tá bom? Pra você não esquecer, se você tiver um problema de memória como eu, anota na agenda do seu celular, tá? Quartas e sextas-feiras, às 20h30, a gente se encontra aqui. Além disso, tem muitos outros vídeos rolando aqui no Instagram e no YouTube, tá bom, maravilhosa? Não esquece, quartas e sextas às 20h30 aqui. Vamos falar, então, sobre os 5 erros, né, que você comete ou você cometia ao tentar emagrecer e você nem sabia? Será que tem algum desses erros que você comete e não tá sabendo, maravilhosa? Será? Ó, o primeiro dos erros que eu cometi muito inclusive, né, é achar que alimentos diet ou light não engordam, tá? Principalmente refrigerante, né? Refrigerante light não existe, mas refrigerante zero açúcar, refrigerante diet, né? Isso não é, na verdade, tá? Não é que eles não engordam, tá? É verdade que eles têm sim muito pouca caloria ou nada, né? Pelo menos é o que tá descrito lá na embalagem, tá? Mas nós sabemos que apesar de eles terem poucas ou nenhuma caloria, eles têm adoçante, né? Eles têm um pouco mais. E adoçante, né? Tem alguns estudos recentes saindo aí falando que o consumo de adoçante com frequência pode causar câncer, né? Não sei a que profundidade isso, qual tipo de câncer, porque eu não cheguei a ler a matéria inteira, mas é um problema, né? Pode causar um problema. Mas enfim, não tem calorias, porém ele tem adoçante e um pouco mais de sal, tá bom? Para compensar a ausência do açúcar é colocado mais sal, né? E o sal, tá? Ele pode te deixar com mais sede e, entre outras coisas, pode vir a te causar aí hipertensão se você consumir esse refrigerante com bastante frequência, né? Problemas renais e uma maior retenção de líquido, né? Como se não bastasse isso, a presença de mais aditivos químicos no refrigerante para ele ficar com um sabor bem mais parecido do que o refrigerante com o refrigerante, né, que não zero açúcar, né, como ele tem muito mais química, ele faz muito mais mal à saúde. Além disso, o refrigerante zero, ele te faz ter a falsa sensação de que porque você está consumindo um refrigerante que não tem açúcar, ou seja, não tem caloria, você pode comer um pouco mais de outras coisas. Então, estou consumindo um refrigerante zero e estou numa festa, então eu comi um pedaço de bolo, mas já que eu estou consumindo um refrigerante zero, vou comer mais um pedaço de bolo. Tá vendo? Ele te causa a falsa sensação de que você pode compensar uma coisa com a outra. E, claro, né? Você tá criando, quando você pensa assim, né? Quando você consome um refrigerante zero com essa intenção, né? Você tá criando uma desculpa, né, você tá se autorizando a comer mais do que você deveria, porque o refrigerante que você está consumindo é zero açúcar. Tá bom? Mas na prática isso não funciona, né? Isso é na teoria, né? Isso é só o que você acha dentro da sua mente, mas na realidade, né? Não é bem assim que funciona, né? Isso, uma coisa não compensa a outra, tá? Refrigerante faz mal de qualquer forma, tá bom? Claro, né, gente? Eu não tô falando que nunca mais vocês não vão consumir o refrigerante, né? Se forem consumir, que seja o zero, né? O menos pior, mas sempre que puder, troque refrigerantes, sucos industrializados, enfim, tudo por água ou, sei lá, água com gás e limão, é muito gostoso, né, e gelo, ou talvez uma água de coco, né, porque a água de coco tem sim a caloria dela, mas é uma água saudável, ela realmente vai te hidratar e é muito gostosa também, tá bom? Bora trocar, tá bom, maravilhosas? Então esse foi o primeiro dos 5 erros que você comete
né? Tentando emagrecer, mas que você não percebe ou que você nem sabia que era um erro, tá? Maravilhosas. Segundo erro, tá? Achar que pão integral engorda menos do que pão branco, né? Porque eu só como pão integral. Ai, pão de 253 grãos. Já viu? Tem uns pão aí de 200 grãos, 3, 10, 15 grãos, né? Que é um pão mais integral, um pão mais cheio de fibra, né? A verdade é que isso não existe, tá bom? O pão integral e o pão branco, eles são muito parecidos, tá? Ambos têm a mesma caloria. Às vezes o pão integral tem até mais calorias do que o pão branco, tá? Se você ler lá na lista de ingredientes, você vai perceber, né? Mas no organismo eles agem da mesma maneira, eles têm o mesmo efeito metabólico. Então, além disso, né, os pães, né, ou integral ou branco, eles têm muito carboidrato refinado, né, que é o carboidrato branco, que é o trigo branco, né? E aí, como ele tem muito produto químico ali para fazer o refinamento, né, acaba que isso não é um carboidrato ultraprocessado, né? O que não faz bem para sua saúde e que engorda, né? Querendo ou não, é um carboidrato ultraprocessado e que vai te fazer engordar. Então, se você quer emagrecer, né, o ideal é tirar do seu consumo diário, né, aquela coisa que você faz todo dia, aquela rotina que você faz todo dia, pão branco e o pão integral, né? Faz uma troca saudável ali, come ovos. Eu gosto muito de ovo, eu sempre falo do ovo aqui, eu tenho amor por ovo, inclusive, entendeu? Um ovinho, né, com mexido, um ovinho cozido, um ovinho frito na manteiga ou até no azeite, aí fica no seu critério, né? Não vai usar óleo, tá bom? Maravilhosa. Fruta, né? No café da manhã, uma frutinha, né? Uma banana cortadinha com canela por cima, ou até mesmo uma granola, mas não exagera na granola, hein? Porque granola também costuma ter muito açúcar, tenta pegar aquelas que são zero açúcar, que fica menos pior, tá bom? Mas troca, tá? Mas eu não vivo sem pão. Procura ali algumas receitas de pão, né, caseiro para você fazer em casa, né? Pão feito com farinha de aveia, né? Procura saber se a aveia ela é realmente aveia integral, aveia que não tem resquício de trigo. É difícil de achar, mas não é impossível, tá? Aquelas panquequinhas de banana, que você corta a banana, amassa a banana, bota ovo, canela, faz na frigideira, sustenta pra caramba, muito gostoso, bem saudável, inclusive. E é doce, né? A banana, ela é doce, você não precisa botar açúcar nela. Enfim, e se for realmente, não, eu não vivo sem pão, então faz em casa, né? O pãozinho com farinha de aveia, fermentação natural, né? Acaba sendo mais saudável. Tem bolo também que dá pra fazer, tem muita receita bacana, gente. Antigamente, quem queria comer de maneira saudável sofria um pouco, porque não tinha acesso à internet, né? Não tinha acesso à informação. Hoje não. Hoje tem um monte de site, fica mais fácil de você trocar os alimentos, né? De você fazer trocas saudáveis, tá bom? Maravilhosa. Esse foi o segundo erro, tá bom? Maravilhosos. Achar que pão branco engorda mais do que pão integral. Ou melhor, né? Pão integral engorda menos, né? É mais saudável. Acho que a única coisa boa de diferença de um pro outro é que o pão integral ele tem mais fibras, tá? Então vai fazer com que o seu intestino funcione talvez um pouco melhor. Não sei, depende da quantidade, né? Na verdade, não é só isso, né? Até porque se ele tem fibra, mas ele também tem carboidrato. Então, enfim, se o seu intestino não tá funcionando bem, tem muitas coisas que você precisa rever, inclusive consumo de água, né? Mas, assim, no final do dia, nem vale a pena uma troca pela outra, tá bom? O ideal é que você troque realmente o carboidrato refinado, ultraprocessado lá, por alimentos mais saudáveis, ovos e frutas, enfim, tá bom? No café da manhã. Ou, enfim, ao longo do dia, aí fica a seu critério, tá? Uma outra coisa, né? Um outro terceiro erro que normalmente as maravilhosas já cometerão em algum momento da vida. Eu já cometi, né? Lá atrás, antes de eu emagrecer, antes de eu reprogramar minha mente, né? Para uma mente magra, né? Que antes eu tinha uma mente gorda. Era achar que mel, açúcar mascavo, açúcar demerara, né? Engorda menos do que o açúcar branco e refinado, né? Tipo, eu não como mais açúcar branco. Não, então você come o quê? Não, eu como demerara. Ou eu como mascavo, né? Não, eu uso mel, porque mel é saudável, né? Vem da natureza. Sim, o mel é mais saudável porque realmente, de fato, ele está na natureza. Mas, né? No entanto, continua sendo muito calórico, é doce, né? E todos esses tipos de açúcar
E até mesmo o mel, eles causam uma dependência, né? Um vício. Por quê? Porque o açúcar, ele libera no nosso corpo, quando a gente consome, né, a dopamina, que é o hormônio do bem-estar, né, de sensação de prazer, né? Então, quanto mais a gente consome esses alimentos açucarados, ou o próprio açúcar em si, sendo ele a demerara, o branco ou qualquer outro, acontece de a gente querer cada vez mais, porque a gente não quer ter pouco prazer na vida, não. A gente quer ter muito, não é, maravilhosas? Então a gente não quer comer um pouquinho de açúcar, a gente não quer tomar um café com uma colherinha de açúcar, a gente não quer comer um pudim, a gente não quer pouco, a gente quer muito, né? Então quanto mais você consome, mais você quer consumir, porque você não quer sair daquele estado de satisfação que o açúcar te proporciona, mas que infelizmente é só momentâneo, né? E apesar do prazer que você vai sentir ao consumir esses alimentos, né, a consequência pelo consumo é muito ruim, porque você não vai conseguir emagrecer, né? Aliás, você vai engordar cada vez mais, porque quanto mais açúcar você come, quanto mais doce, né, quanto mais chocolate, quanto mais coisas muito açucaradas você consome, né, mais você quer. E não é só o açúcar, tá? O carboidrato também, porque o carboidrato no final do dia, quando ele entra no seu organismo, ele vira açúcar também, na sua corrente sanguínea, tá bom? Então, quanto mais você come, mais viciada você fica, né? E aí, você não consegue deixar esses alimentos, né? Então, se você quer emagrecer de verdade, né? Quer fazer algo correto para emagrecer, então começa a tirar o açúcar da sua vida aos poucos, né? Se você consome muito açúcar hoje, então começa a reduzir essa quantidade, né? O nosso paladar ele é extremamente adaptável, né? Conforme a gente vai experimentando, a gente vai se adaptando com o sabor. Então, no início, se você consome muito açúcar, quando você tira o açúcar, você sente um impacto muito grande. Eu lembro que eu tinha uma colega no trabalho que ela já não tomava café com açúcar de jeito nenhum, ela tomava café sempre amargo. E eu achava aquilo um absurdo, eu falava, meu Deus, como assim essa mulher toma... Mas nossa, mas é ruim, eu falava, né? Aí ela falava, não, ruim é tomar com açúcar. Imagina, não precisa de açúcar, café é maravilhoso, não sei o quê. E eu achava aquilo um absurdo, até que eu comecei a tirar o açúcar da minha vida. Eu não tomo muito café durante o dia, eu tomo pouco café, eu tomo só de manhã normalmente, né? Mas eu aprendi a tomar sem açúcar e o café com açúcar eu não gosto mais. Mas é tudo uma questão de tempo, você vai adaptando o seu paladar, né? Com o tempo você vai se adaptando, tá bom? E aí você não vai sentir mais falta e, consequentemente, como você vai consumir menos açúcar, você vai conseguir emagrecer de maneira mais fácil, né? Mais rápida. E daí não é só o açúcar, é qualquer alimento. Se você for, sei lá, na padaria, depois de um tempo que você já tiver tirado o açúcar e você pedir um doce, você for comer, quando você comer não vai ser mais aquela mesma coisa, né? Você vai esperar uma coisa extraordinária, mas quando você comer o alimento, você vai achar muito doce, né? Porque o seu paladar, ele muda. O ser humano é extremamente adaptável, né, maravilhosas? Não tem o que dizer, né? A gente se adapta a muitas situações, muitas, muitas mesmo. A gente só precisa convencer a nossa mente. O que manda é aqui, ó. Se a gente convencer aqui, o resto a gente faz. É ou não é? Tá bom? Então, esse foi o terceiro erro que normalmente as maravilhosas cometem. Aliás, não só as maravilhosas, as que ainda não são maravilhosas também, ao tentar emagrecer, né? E às vezes não sabem. Então, é achar que mel, melado, açúcar mascavo, açúcar demerara engordam menos do que o açúcar branco refinado. Obviamente, os açúcares mais naturais, né, que não passam por um processo tão rígido de refinamento, são mais saudáveis, porque não tem tanto produto químico. No entanto, as calorias, né, que eles têm são igualmente, né, são iguais, elas são iguais, não muda nada, tá bom? O que muda é que um é mais natural, o outro não. Porém, você vai engordar do mesmo jeito, vai ter vício do mesmo jeito no consumo de açúcar e vai engordar do mesmo jeito, tá bom? Então, fica grave isso aí, hein, maravilhosas? Outra coisa que a gente faz e a gente acha, e assim, a gente acha porque por muito tempo isso foi dito, né? Comer de 3 em 3 horas não emagrece, né? A gente acha que comer de 3 em 3 horas emagrece, porque você não vai passar muito tempo com fome, né? E enfim, não vai comer muita coisa quando você for comer, tá? Mas isso é uma mentira, tá? Isso é uma crença. Eu não sei de onde que tiraram isso, tá bom, maravilhosas? Mas o ser humano, ele nunca precisou na vida, lá no tempo das cavernas, né, de comer de 3 em 3 horas. Até porque, maravilhosas, naquela época o alimento ele não era assim, farto, disponível, abriu a geladeira, tem. Não, naquela época o homem saía para caçar, né,
não sabia com que caça que ele ia voltar para casa, se ia ter para todo mundo, né? E se voltasse, se todo mundo comesse, nem quando ele conseguiria novamente, né? Então jamais a gente precisou de comer de 3 em 3 horas, tá? Mas não sou só eu, Didi, a coach de emagrecimento, que tô falando isso, tá? Maravilhosas. O Dr. Barakat, que é um médico, né, que trabalha com medicina integrativa e preventiva, inclusive ontem, publicou no perfil dele no Instagram uma entrevista que ele deu para a Rádio Alfa FM falando a respeito dessa crença, né, e falando, né, o que ele acha que não faz sentido, enfim. Até depois sigam lá ele, dão uma olhadinha. Depois eu vou até compartilhar o link aqui no meu stories para vocês terem acesso, porque não sou só eu que tô falando, é um médico, né, com anos de experiência e de estudo, né, e de medicina preventiva, né. Então, assim, não faz o menor sentido a gente comer de 3 em 3 horas para emagrecer, porque se a gente come de 3 em 3 horas para emagrecer, a gente tá dando pro nosso organismo, pro nosso corpo, mais nutrientes do que ele precisa. E se a gente tá fazendo isso, a gente tá estocando, né, a gente tá estocando gordura, tá? Então, jamais a gente vai conseguir emagrecer dessa maneira, né? Não tem por que eu dar pro meu corpo mais alimento do que ele precisa, lembra? Alimentos foram criados, né? Eles existem, né? Para nutrir o nosso corpo, mas você não precisa nutrir a mais. É a mesma coisa de ter um carro e você botar gasolina até encher e pedir para encher mais, cada vez mais, porque, sei lá, não sabe se vai ter daqui um tempo, né? Ou se vai estar mais caro, mas só que você já encheu o tanque, então não precisa mais, não tem como você botar mais. Né, algum problema vai dar no seu carro se você fizer isso. Mesma coisa no seu organismo. Então, quando você come em excesso, obviamente você engorda. Na verdade, você não emagrece, você engorda cada vez mais, né? O certo, maravilhosas, é vocês comerem, né, quando vocês têm fome de verdade, tá? Fome de verdade, aquela que você... o seu estômago ronca, né? Aquela que o seu corpo te dá um sinal falando que, olha, tá na hora de comer, né? Olha, faz, sei lá, 4, 5 horas que você já se alimentou, né? O seu estômago roncou, ele fez um barulho. Tem gente que não conhece esse barulho do estômago porque nunca ouviu o estômago roncar, ou se já ouviu faz muito tempo e nem lembra mais, entendeu? Mas quando o seu estômago ronca, é um sinal que o seu corpo tá te emitindo, falando que, olha, está na hora de comer. Então, o certo é você comer quando isso acontece, né? 4, 5 horas que já comeu, o estômago roncou, eu bebi água e mesmo assim, depois de alguns minutos, eu continuei com fome, né? O estômago continuou roncando. Então, se eu tiver com essa situação, se eu estiver passando por esses momentos, então significa que de fato eu estou com fome de verdade. E sim, eu devo me alimentar, eu vou comer, né? Agora, se eu estou passando por um momento de sentimentos intensos, né? Eu estou passando por um momento de tristeza, um momento de estresse, um momento de ansiedade, talvez eu esteja passando por um momento de raiva, né? Preocupação, enfim, um misto ali de sentimentos intensos. Normalmente não são sentimentos muito bons, né? Ansiosa por algum motivo. E aí eu sinto uma fome. Essa fome, ela é específica. Eu não tenho vontade de comer qualquer coisa para saciar essa fome, né? Eu tenho vontade de comer coisas específicas, né? E aí, o que acontece? Eu quero comer. Isso não é fome de verdade, tá? Ah, e detalhe, depois que você come, você se sente culpada, porque você sabe que você comeu em excesso. Por quê? Porque a fome, quando ela é assim, que ela é uma fome emocional, né? Ela é causada por sentimentos, né? Por você tá passando por um momento intenso de sentimentos ali negativos, ou até mesmo positivos, às vezes. Então, quando acontece isso... porque você tá com fome emocional e aí você se alimenta e quanto mais você come, mais você quer, a fome não acaba. E quando você não tem mais nenhum alimento específico daquele que você estava consumindo, né, pra continuar, você se sente culpada, porque você fala, poxa, eu comi tudo, eu nem tava com fome, comi, eu nem percebi, e aí você se sente culpada. Então, essa é a hora que você não deve comer. Então, assim, comer de 3 em 3 horas não vai mudar nada na sua vida, a não ser que você queira engordar. Né? Tem gente que precisa engordar, que faz um regime, uma dieta de engorda, porque está abaixo do peso, que precisa ganhar massa muscular, enfim, tá? Para essas pessoas, talvez essa dieta de 3 em 3 horas, orientada por um nutricionista, com alimentos, né, ali específicos para que essa pessoa ganhe massa muscular, seja sensacional. Isso eu não posso discutir. Agora, comer de 3 em 3 horas para emagrecer é algo que já não faz mais sentido, né? Foi dito muitos e muitos anos, mas que hoje já descobriu-se que não tem nada a ver, que realmente não faz sentido, que a gente tem que comer quando a gente tem fome de verdade,
tá bom? Fome que vem lá de dentro, que o teu corpo te sinaliza, que teu estômago ronca, que teu estômago dói, tá bom, maravilhosas? Não. Ah, outra coisa, tá? Existe um tipo de fome que daí não é nem fome, é vontade de comer, tá? Então, causada normalmente por algo externo, tá? Você viu alguém comendo alguma coisa, você sentiu o cheiro de algo muito gostoso. Alguém disse: "Olha, lá na cozinha, não era pra você, mas disse pra alguém do seu lado que lá na copa do seu trabalho tinha bolo. Olha, lá no forno tem bolo, tem torta." Então você escutou, você viu, você sentiu o cheiro de algum alimento específico e aí você sente vontade de comer. Essa também, vocês não devem comer quando vocês estão com vontade de comer, porque não é uma necessidade do seu corpo, é uma fome causada por um acontecimento externo, tá? Pelos seus, por um estímulo externo, então seus sentidos, né? Olfato, visão, audição, né? Enfim, tato. Então você também não deve comer, tá bom? Maravilhosa. Ó, não esquece, tá? Comer quando o seu corpo emite os sinais, sentindo fome de verdade, e aí você come alimentos o que tiver disponível, e quando você acaba de comer você não se sente culpada. Se for fome motivada por um sentimento intenso, negativo ou até mesmo positivo, específica, querendo comer pizza ou um chocolate, ou um pé de moleque, algo muito específico, e que você se sente culpada depois de comer, ou vontade de comer, né, estimulado por algo externo, né, alguma coisa que aconteceu ao seu redor, essas duas últimas hipóteses você não deve comer, maravilhosa, porque isso não é fome de verdade, o teu corpo não precisa desses alimentos, tá bom? Esse foi o quarto, né, erro que a gente comete, né, comer de 3 em 3 horas achando que vai emagrecer. Isso não é uma verdade, tá bom? É um mito. Hoje em dia é um mito, tá bom, maravilhosa? Vamos falar do quinto erro que as pessoas cometem quando tentam emagrecer? Bora lá? Vamos lá. Ó, tentar emagrecer somente o corpo, tá? E não a sua mente, tá? Esse é o pior erro que a gente comete. Por quê? Porque a gente, normalmente, a gente quer emagrecer só pensando na estética, né? Naquilo que a gente vê no espelho, né? Ah, quero ficar linda, quero ficar maravilhosa, quero arrasar, quero ser a mais gostosa de todos os tempos, né? Normalmente é por um motivo de estética. Claro, né? Não é só isso, né? Tem muita gente que tá muito acima do peso e já tem problemas de saúde. Então, aí já deixou de ser só um problema estético e passou a ser um problema de saúde, né? Mas o problema tá em a gente tentar emagrecer só essa parte, né? Focando só no seu corpo, só na sua aparência, tá? Quando você tenta emagrecer dessa maneira, focando só na parte física, na parte estética, né? Provavelmente você vai fracassar, tá? Tanto é que eu já tentei, vocês já tentaram em outras oportunidades fazer o emagrecimento dessa forma, com aqueles métodos que vocês já tentaram. Você já tomou remédio para emagrecer, você já tomou chá para emagrecer, você já tomou, você já fez exercícios físicos, né, em excesso para emagrecer, você já fez tratamentos estéticos para emagrecer, né? Todos esses métodos, né, cirurgia plástica para emagrecer, cirurgia bariátrica para emagrecer, né? Todos esses métodos que você já usou para tentar emagrecer de vez, eles só tentaram tratar o seu físico, né? O objetivo de todos esses métodos é melhorar o seu físico, mas nenhum deles tratou a sua mente, que é a grande causadora, né, dos pensamentos que te fazem comer, né? Que te geram emoções ali e que te levam a comer para aliviar aquele sentimento. Tá bom? Que também te desperta a vontade, porque você escuta alguém falando e você tem vontade de comer aquilo, enfim, sente o cheiro, tem vontade de comer, tá? Então, quando você tenta emagrecer só o seu corpo e não a sua mente, as chances de você fracassar são gigantescas. Tanto é que nós já fracassamos, né? Hoje eu não mais, vocês muito provavelmente daqui a algum tempo já não vão passar mais por isso. Por quê? Porque vocês vão emagrecer de dentro para fora, né? Usando todas as técnicas, os métodos que eu ensino aqui, né? Ensino aqui nesse Instagram, ensino no YouTube, nos desafios, né? Então, nas lives, nos vídeos e, claro, também no meu conteúdo, né? Que é mais específico aí, que a gente tá para fazer daqui a algum tempo.
tá bom? Então, por quê? Porque nessas lives, nesses vídeos, em todas as coisas que eu entrego para vocês aqui, o que eu tô trabalhando? Eu tô trabalhando na sua mente. Eu tô te ensinando a ter controle diante dos alimentos. Eu tô te ensinando que quem manda é você e não a comida. É isso que você está aprendendo. Você está aprendendo a reprogramar a sua mente, né? E isso é neurociência. Tá? E como que reprograma essa mente? Você vai reprogramar a sua mente através de exercícios mentais, tá? Que são exercícios poderosos que você faz. Eles são simples, porém eles são muito poderosos e eles têm o poder, né? O superpoder dos exercícios mentais é transformar a sua mente, que hoje é uma mente gorda, numa mente magra. Ou seja, você vai tratar o seu problema de obesidade, que a obesidade, na verdade, é a consequência do seu problema emocional. Entendeu? Então, quando você tenta emagrecer de dentro para fora, você não só tenta, você consegue. Porque você trata aquilo que está te causando, né, o descontrole diante dos alimentos. Você trata a sua cabeça, você trata o problema na raiz, né? E não só a parte física, tá? Então, tentar emagrecer só o corpo sem tratar a mente é algo que você faz, porém que talvez se der resultado, vai dar um resultado momentâneo, mas que a longo prazo não vai funcionar, porque você está tratando só a consequência do seu problema aqui, ó, do seu problema emocional, né? Porque são os problemas emocionais que te causam a compulsão, a fome emocional, a vontade de comer. Então, é isso que você precisa tratar se você quiser emagrecer, tá bom? Então, e aí, dito isso, convido vocês a continuarem acompanhando o meu conteúdo, não só aqui como no YouTube, como no Facebook, estarem sempre presentes nas lives, tá? Porque cada um dos vídeos ensina para vocês algo relacionado à reprogramação da sua mente, que hoje é uma mente de gorda para uma mente de magra, tá bom? É justamente isso que eu ensino aqui. É por causa disso que eu emagreci, né, há mais de 1 ano já e não voltei mais a engordar, maravilhosas. E é isso que eu compartilho com vocês e que eu quero que vocês aprendam também. Porque enquanto você não emagrecer a sua mente, todas as suas tentativas de emagrecimento vão tratar somente a parte física. E se está tratando somente a parte física, vai te causar frustração, porque você vai emagrecer por um tempo, mas depois você vai voltar a engordar, porque você não vai mudar a sua mente, né? O seu corpo, a sua mente, ela vai achar que você tem que fazer aquela alimentação saudável só por um período, né? E aí você faz só por um período, emagrece naquele período e depois volta a fazer tudo de novo que você já fazia. E aí você engorda novamente. Então, não adianta você continuar tentando emagrecer pelos métodos errados, tá? Você precisa começar o emagrecimento da sua mente, porque é ela que te faz comer em excesso. Tá bom, maravilhosas? E é isso que eu quero que vocês entendam. E, claro, né, continuem acompanhando o meu conteúdo aqui todas as quartas e sextas-feiras, às 8h30 da noite, com lives, né, o ao vivo aqui, que é muito legal, porque dá pra vocês interagirem comigo. E também todo o meu conteúdo de feed aqui do Instagram, no YouTube, meu stories, tá bom? Porque eu tô sempre divulgando coisas relacionadas ao emagrecimento, que você pode fazer, o que você não deveria fazer, enfim. Tá bom, maravilhosas? Acho que é isso. A nossa live de hoje vai ficar por aqui. Sexta-feira tem mais. Acabei de falar que tem lives às quartas e às sextas, então não se esqueçam, tá bom? E outra coisa que eu queria falar pra vocês. Se você não tá ainda, tá? No grupo, eu tenho um grupo de emagrecimento no Telegram, onde eu divulgo vídeos diferenciados, né? Vídeos mais exclusivos, onde vocês podem conversar comigo, podem tirar dúvida, né? Tô todos os dias lá conversando com vocês, falando com vocês, tentando saber quais são as dificuldades de vocês, né? Orientando vocês de uma melhor maneira. Então, se você quer entrar nesse grupo gratuito de emagrecimento, tá bom? Vai lá na minha bio aqui no Instagram, onde tem a minha foto, embaixo da minha foto tem lá um link onde você vai clicar e aí você já vai entrar direto no grupo das maravilhosas, tá bom? Conto com vocês lá, espero vocês lá e também na próxima live na sexta-feira. Um grande beijo!